para abrir a sua Bíblia e nesta oportunidade eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 20. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em algumas traduções está em virtude. Quando nós olhamos, o apóstolo ele está fazendo lembrança aos irmãos e ele está dizendo, olha, quando eu fui levantado para pregar o evangelho e anunciar a palavra de Deus, anunciar as verdades do Filho de Deus, de Jesus Cristo, eu trouxe a cada um de vocês a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz para libertação e remissão dos pecados. E quando eu vim anunciar estas verdades de Deus, eu vim na questão de obediência e debaixo do poder do Espírito Santo, das virtudes de Deus, para vos anunciar a mensagem da restauração, a mensagem da transformação. E ela não veio por meio de uma simples sabedoria humana, mas ela veio na minha vida, confirmada com o poder do Espírito Santo, com o poder da grande glória revelada na minha vida. Paulo dava testemunho da sua vida, da sua conversão a Cristo. Ele falava e anunciava a respeito da grande obra que Deus havia feito na sua própria vida. Outrora nós vamos então entender que Paulo estava falando a respeito de uma experiência que começara na sua vida, conforme relatado em Atos capítulo 9, onde fala da conversão de Paulo. Na verdade, ele era um perseguidor do povo de Deus. O texto de Atos 9 vai nos mostrar que ele era um perseguidor, mas o Senhor o alcança com a libertação. E ele diz, agora eu vim anunciar aquilo que na verdade não é simplesmente uma história, simplesmente algo que está escrito em um livro, mas algo que é confirmado com os sinais, algo que é confirmado com o poder de Cristo, com as virtudes de Cristo. Por certo, louvado seja Deus, Paulo esclarece melhor esse mistério aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Paulo vai dizer assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, quando eu ministrei a palavra, eu vos falei ela de uma forma gloriosa, como recebendo por revelação, como visão da parte de Deus. E eu fui meditando na lei de Deus e fui eu entendendo as virtudes da lei de Deus. Eu fui compreendendo as revelações da palavra de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. E Deus hoje fala ao nosso coração, dizendo assim, o poder da minha palavra, ela não consiste apenas em uma oratória de um homem, em uma sabedoria de um conhecimento simplesmente de um homem, mas ela vem por revelação do Espírito, e porque ela vem por revelação do Espírito, ela será confirmada com poder, com a minha glória, porque haverá por certo a presença real. Por isso que quando
quando nós lemos a palavra, ou nós escutamos uma canção que é ministrada pelo Espírito, nós somos impactados, nós sentimos a presença de Deus, e muitas das vezes dizemos, é Deus me dando resposta, é Deus me orientando, é Deus trazendo sobre a minha vida uma palavra de vitória, uma palavra de triunfo. Queridos, o Espírito do Senhor está presente nas ações da sua glória, e Ele está dizendo para você hoje, não tenha medo das aflições, creia, porque o que está registrado na palavra alcançará a sua vida, e o Senhor cumprirá as promessas da sua palavra, Ele te dará vitória. Quando eu leio, meus amados irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, e eu vejo aí no versículo, louvado seja Deus, no capítulo 55 de Isaías, e no versículo de número 11, nós vamos encontrar Deus usando o profeta Isaías para falar com o seu povo, e ele então vem dizendo o seguinte, ele vai detalhando que os pensamentos dele são gloriosos e são poderosos, louvado seja o nome do Senhor. E quando chega no versículo de número 11, ele diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. O que Deus tem revelado em sua palavra, ele vai trazer a eficácia na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Ainda na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de 1 Coríntios, e leia comigo o versículo de número 24 e o versículo 25. 1 Coríntios 1, verso 24 e 25 vai dizer assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Paulo está explicando por revelação de Deus? Ele diz assim, quem diria que Deus iria pegar o ventre de uma mulher, sem ter ela deitado com um homem, e daria concepção a um varão, daria luz a um varão, daria luz a um filho, que seria o Salvador? Loucura! Como pode acontecer isso? Mas a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E aí nós vemos mundialmente o reconhecimento que uma virgem deu à luz a um filho, e este filho chama-se Jesus, o nosso Salvador. Aí está a prova que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E aí você olha a fraqueza de Deus quando Deus entrega o seu filho a morrer na cruz. Paulo está dizendo, Deus é tão bom que entregou o seu filho para morrer, e naquele dia, quando Jesus estava pendurado no madeiro, e ele agora diz, Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus entrega esta verdade, louvado seja o nome do Senhor, era para demonstrar naquele momento a fraqueza de um ser divino que estava agora na visão humana, como servo, como um homem, assumindo em si o meu pecado e o seu pecado. Agora esta fraqueza se torna força, porque quando Jesus morre, todo mundo diz, acabou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e quando Jesus se levanta, ele se levanta para provar que ele é Deus, o Senhor poderoso, aquele que veio para pagar o preço para a redenção da nossa vida, para a libertação da nossa vida. E hoje Deus olha para você e diz, Jesus está vivo, e como está vivo, ele trará sobre a sua vida a experiência de uma fé viva, de uma fé eficaz. Ele vai tornar visível os feitos dele na sua vida. Porque agora Jesus ressuscitou, e todo poder e toda autoridade
está nas suas mãos. Jesus agora está dominando todas as coisas. E se Jesus está dominando todas as coisas, por ele nós vamos manifestar os sinais de Deus, os sinais da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo de número 28 e o versículo de número 18, você vai encontrar escrito assim: Jesus ressuscita e ele diz aos seus discípulos: agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora Jesus anuncia, e no verso 19, Jesus dá uma ordem ao discípulo dizendo: ide e fazei discípulo de todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora estava garantido que ele tinha vencido a morte. Louvado seja Deus. E como Jesus venceu a morte, agora pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor, ele vai estar presente conosco, ele vai estar agindo em nós, a presença dele vai ser real em nós. Aí eu levo você para o livro de Atos, e eu quero que você leia comigo Atos capítulo de número 1. E nós vamos ler o versículo de número 8. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e hão de vos tornar testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora que Jesus está ressuscitado, agora a promessa do Pai vem para a nossa vida, e a glória de Deus está sobre nós, a presença de Deus está sobre nós, com poder, com autoridade, para que possamos fazer as obras do Senhor, anunciar as verdades do Senhor, anunciar os feitos do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus agora olha para você e diz: não temas, porque você vai viver essa experiência. A presença do Espírito na sua vida vai fazer você dominar o mal, você vai dominar todos os ardis do inimigo, porque você vai ter uma fé sobrenatural e você vai acreditar que as profecias reveladas na palavra, elas estarão na sua vida. Então 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Esta foi a visão de fé do salmista no Salmo 91, e será a sua visão de fé, porque você está diante de um Deus que é poderoso, que operou no passado e continua operando nos dias de hoje. Também levo você ao livro de Atos, capítulo de número 2. E Atos capítulo 2 e o versículo de número 22, e nós vamos ler até o versículo de número 24. E o texto vai nos dizer assim: Atos 2, verso 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. E a este que vós foi entregue pela determinação do conselho e presciência de Deus, tomando-os vós, a crucificartes e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, a soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. O que o escritor de Atos está dizendo? Ele está dizendo: este Jesus, que operou maravilhas, que operou prodígio, e que foi entregue de uma forma injusta, mas para cumprimento do que foi revelado, daquilo que foi instituído por Deus como sua missão. Agora Deus o resgata dos agrilhões, Deus a resgata das garras da morte, porque isto para provar que a morte não teria e não tem poder sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Senhor que vai te fazer vencer. O laço de morte pode cercar a tua vida. E eu volto ao Salmo, agora de número 23, quando o salmista declara por fé e ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Deus está olhando para você agora e dizendo: não tenha medo, o mal vai bater em retirada. As ciladas do inferno vão ser
expulsa da sua vida, da sua casa, do seu caminho. As armadilhas do inimigo vão ser destruídas e a bênção de Deus vai estar sobre você. Ainda no livro de Atos, eu levo você agora para o capítulo de número 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e o versículo de número 36. E aqui em Atos 10, verso 36, e nós vamos ler até o verso de número 41. O texto vai nos dizer assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, e depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou a Deus ao terceiro dia e o fez se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Os discípulos estão anunciando aqui a verdade de Deus e dizendo assim: olha, nós estávamos numa história, e você já ouviu algumas mensagens falar sobre o caminho de Emaús, e eles fazem lembrança, este Jesus que nós anunciamos, estas verdades que foi pregada, foi confirmada por João Batista no ministério do arrependimento para a remissão de pecado, agora confirmada por Jesus, pelo Espírito Santo que estava na vida dele, pelo poder do Espírito que estava na vida dele, ele anunciou estas verdades e nós somos testemunhas. Depois que ele ressuscita, ele aparece para nós e nós comemos peixe com ele no caminho de Emaús. Aí eles estão dizendo: este Jesus é o Jesus que nós vos anunciamos, ele ressuscitou de verdade. Aí eu hoje afirmo para você: Jesus está vivo, eu sou testemunha disso. Quantos milagres Jesus anunciou, você que me conhece sabe que o meu testemunho é verdadeiro. Quando em 86 eu tive tuberculose e Jesus operou milagre em 1986, este Jesus que me curou é o Jesus que vai curar alguém que está enfermo na sua casa, na sua vida, na sua família. Quantos milagres Jesus operou no passado, quantos milagres Jesus continua operando nos dias de hoje. Acabamos de ver aqui um testemunho que a pastora Josiele frisou de uma irmã nossa, enviando para nós que Deus alcançou a vida de uma amiga com um milagre, surpreendendo as decisões já de entendimento médio da medicina, que haviam dado ela como perdida, e Jesus alcançou. Queridos, Deus vai alcançar você. A proteção de Deus vai estar na sua vida, na sua casa. Ainda que alguém esteja enfermo, Jesus vai curar. E eu quero levar você agora ao livro de João, no capítulo de número 14, do Evangelho de João, João capítulo 14, e quero que você leia comigo o versículo de número 11 e o versículo de número 17. O versículo 11, Jesus vai dizer assim, João 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim, e crede-me, ao menos por causa das obras que eu faço. Na verdade, vos digo, isso já é o verso 12, Jesus dizendo assim, 12 e 13, Jesus diz assim, todo aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o verso 17 diz, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus está em você, está em mim,
Por que não dizer, está em nós? O Espírito Santo hoje está sobre a nossa vida. Você aceitou Jesus, se arrependeu do seu pecado, creu na mensagem da cruz, você é selado pelo Espírito Santo. E se você é selado pelo Espírito Santo, o poder de Deus está na sua vida. E se o poder de Deus está na sua vida, você vai vencer todos os ardis do inimigo. Para fechar nossa meditação, Hebreus capítulo 2, e eu convido você a ler do versículo 1 ao versículo 4, e vai dizer o seguinte: portanto, convém-nos atentar mais diligência às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda a transgressão e desobediência, recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram esta palavra, e testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído através da sua vontade. Queridos, eu fecho esta meditação dizendo para você o seguinte: você tem o Espírito da verdade na sua vida. Eu e você fomos selados pelo Espírito Santo. E se fomos selados, Deus está trazendo o tempo de bênção, o tempo de vitória, o tempo de unção. E eu quero dizer que Deus vai aflorar na tua vida a excelência dos dons. Você será um canal de bênção. Deus vai te usar. Muitas vidas serão curadas por você. Muitas vidas serão alcançadas por você. A presença de Deus vai ser real através de milagres, de maravilha, de operações, no nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, oramos agora, Senhor, por cada um que tem acompanhado conosco esta mensagem, Senhor. Senhor, tem estado conosco presencialmente nestes vídeos, Senhor, abençoa. Declara agora, Deus poderoso, milagre a esta vida que está enferma. Nós oramos para que o Senhor venha com uma unção de cura. A esta vida, Senhor, que clama por uma libertação, nós oramos para que o Senhor determine a libertação. Pai amado, oramos agora para que o Senhor alcance qual é a solução deste problema. Esta vida que se encontra, Senhor amado e santo, oprimida por uma depressão ou por uma horta infernal qualquer do inimigo, nós oramos em nome de Jesus para que ela seja alcançada com a tua bênção libertadora, e nós repreendemos este mal em o nome de Jesus Cristo. Alabaxanda rabacandarai. Senhor, declara hoje a tua bênção, pois nós oramos, Pai, e determinamos o milagre em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.